Bom dia a todos, boa tarde a todos. Eu, antes de tudo, queria cumprimentar a professora Alessandra Vilaça, a desembargadora Leila, Paulo Rangel, meu amigo, o professor Grandinete, Rubens Casara, e dizer a todos que faltam 20 minutos para 1 hora. Eu vou me colocar o tempo de meia hora para falar. Vou dizer a vocês que vou colocar o tempo que eu vou cumprir. Porque não somos nós de Curitiba, mas nós somos meio que nem o Juarez Cirino assim. Se você deixar, ele vai falando. Chega lá na Itália. Ele vai. Então, para não ficar tarde, vocês não se comprometerem demais no tempo. Claro que eles me disseram agora qual era o tema, porque quando eles tentaram me ligar, o Juarez andou tentando me ligar, eu estava dando aula fora do país e não vi, porque não tem marcado o número de quem era, não devolvi as ligações. E quando eu cheguei no Brasil, me disseram, um amigo nosso de Curitiba, que eu estava nesse negócio. Porra, como é que eu estou nesse negócio? Não sei de nada. Não, é quarta-feira. Quinta-feira eu vou falar em Niterói. Mas eu fiz questão de fazer força para alterar minha intervenção lá em Niterói, que é uma questão institucional, ligada à CAPES, Comped, porque eu queria vir aqui por um motivo banal. Eu não pude estar, nessa semana que eu estava fora do país, eu não pude estar no congresso que se fez em Curitiba em homenagem ao professor Juarez Tavares. E, na verdade, o que eu pensei em falar é alguma coisa que homenageie a ele e, desde logo, ao professor Juarez Cirino, de modo tal que eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Não porque vocês nasceram no mesmo dia, 1920, não, 20 de junho, não sei, mas não por causa disso. Mas é porque vocês, de fato... na verdade, mas a comparação que o Leozinho fez é alguma coisa que só deixava preocupação para a Fernanda. Né? Se fosse bem dualidade, tu imagina a coitadinha, que tinha que aguentar um, tem que aguentar 2, imagine 2, que seria... Mas não é por causa disso, é porque vocês, e o Nilo, quem sabe, representem hoje para o país, por estar divulgando no país, e não que não tenha outros, e nós sabemos tantos outros que tem, mas vocês representam a ponta de lança mesmo do que se pode ter de direito penal. Eu estou dizendo isso desde logo para me desculpar e dizer que eu mesmo só entendia por uma bondade, seja do Juarez Tavares, seja do Léo, porque tem por trás do Juarez, está sempre metido nessas coisas, o Léo a meter a gente nesse negócio assim. Por quê? Porque eu, há muito tempo, me recuso a falar em todos os congressos onde o tema é direito penal e criminologia, porque eu não sou nem um criminólogo, nem um penalista. O que significa dizer, vai aqui um rigor de modo tal a que se possa, de certo modo, incentivar a todos que tratem de ficar nos seus lugares, vamos dizer assim, em que pese as coisas que possam nos unir, deem chance para que se possa falar sobre elas e, inclusive, do lugar que se ocupa. Ou seja, a visão é uma minha visão. Isso que precisa ficar claro. A visão é uma minha visão. Às vezes me telefonam para perguntar, sei lá, jornalista, mas o senhor não é um penalista? Não. Mas me disseram que o senhor era um criminalista, são coisas diferentes. Eu sou um advogado. Mas me pergunta em processo penal que eu te respondo. Quem sabe se eu souber. Mas em direito penal não me pergunte. Liga lá para o Juarez Cirino, dou o telefone. Telefone tal e tal e tal. Porque aqui está um dos problemas. Ou seja, de que nós estamos tendo que conviver com gente que fala do que não sabe. E
claro, quando você fala do que você não sabe, você constrói coisas que, não raro, prejudicam mais do que ajudam. É por isso que eu, quando me falaram que eu tinha que falar, nem ia imaginar, vocês acham que falar da psicanálise, a contribuição da psicanálise para a defesa, mesmo porque eu tenho sérias dúvidas se a psicanálise pode contribuir para as defesas. E isso talvez, nos minutos que eu tiver, eu possa passar por lá. O que eu queria mesmo ressaltar é, quem sabe, desde o lugar que eu estou ocupando, o que ocupo, de professor de processo penal, ao que não posso me furtar, claro, poder, quem sabe, por aí, fazer uma comparação daquilo que foi a tentativa de uma comissão fazer um anteprojeto de Código de Processo Penal e uma comissão tentar fazer um projeto de Código Penal. E estou dizendo isso porque, desde logo, as conferências que me antecederam, todas elas me colocaram questões, do Rubens ao Grandinetti, Juarez, que são excepcionais para ajudar a demonstrar o que, digamos, possa estar numa base de comparação e ajudar a, quem sabe, analisar o que se fez, o que se tentou fazer nesse anteprojeto de Código Penal. Desde logo, é preciso que se esclareça uma coisa. A comissão que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Penal, da qual eu, por acaso, fiz parte, porque eu era conselheiro federal da Ordem e foi nomeado, como não tem penalista por lá, ou pelo menos assim, alguém que pudesse ir lá perder tempo com esse negócio de reforma de processo penal, eu acabei designado pela Ordem, e fui pela Ordem. Nada de mérito meu, porque, eventualmente, o mérito foi dado à universidade pelo titular da USP, o professor Antônio Magalhães Gomes Filho. E eu fui como representante dos advogados, lá no meio daquilo que era uma comissão de 9 membros, dos quais 5 provenientes do Ministério Público. E, de consequência, era sintomático que um projeto de código que viria com uma certa feição dirigida mais para aquilo que pudesse ser um pensamento que representasse o Ministério Público. Uma coisa, porém, é verdadeira. Esta comissão, com todos os defeitos que tinha, inclusive de qualidade de todos os seus membros, estou falando de todos porque do meu também, essa comissão levou a sério os fundamentos. Muito a sério. Muito a sério. E, por incrível que pareça, e por mais defeito que se possa imaginar teriam os seus membros, levou a sério também os fundamentos dos fundamentos. Aqui está, digamos, o nó que amarra o discurso sobre a estrutura do projeto do Código de Processo Penal, a estrutura do projeto do Código Penal. E, claro, desde logo já vai encaminhado por aquilo que o Rubens acabou de falar. É evidente que nós não pensamos todas as mesmas coisas. E para termos algum mínimo de democracia, precisamos respeitar a diferença dos outros. Que, dentre outras coisas, se coloca, inclusive, por aquilo que pensa. É vital, porém, que cada um imagine, muito ao contrário do que se tem passado no Brasil, por razões históricas, claro, é preciso que as pessoas imaginem, ora, que os pensamentos não saem do nada. Não há salto na construção, do pensamento. Logo, as coisas que tratamos nós, na dogmática do direito penal, na dogmática do processo penal, só têm razão de ser porque estão fundadas desde um outro lugar.
E isso é imprescindível que se entenda, inclusive para quem se mete a fazer lei. Ora, o que eu estou querendo dizer? Vocês, evidentemente, não duvidam que eu tenho lá uma certa ciência sobre os problemas do princípio do livre convencimento, que não é nem livre e nem possível na forma como engendrado na base da modernidade e do pensamento da modernidade. Por uma montoeira de razões. Mas, que digamos assim, foi o lugar no qual nós chegamos para demonstrar quais seriam as exigências pelas quais um juiz, ao decidir, fizesse, digamos assim, a construção normativa devida. Eu dava aula ano passado, sim, quando paramos com a greve, né? Foi ano passado. Eu dava aula no passado e falamos do livre convencimento, observações sobre isso, inclusive toda a questão da liberdade, etc, tudo isso. E no final disse com todas as letras, a dogmática do processo penal, a melhor dogmática do processo penal, chega à exigência de que todas as decisões devem ser fundamentadas. E quando a Constituição estabelece isso, no inciso 9 do 93, está querendo dizer, adotando aquilo que a própria Constituição expressou, de que o processo é um procedimento em contraditório, que esse ato é um ato que vai necessariamente construído pela intervenção das partes, de modo tal que tudo aquilo que elas estabeleceram para a decisão vai tomado em consideração, de modo tal a que a resposta seja uma resposta que dê conta daquilo que foi a construção do ato pelas partes, evidentemente, como sustentáculo para aquilo que o juiz vai dizer, e mais, deve também a fundamentação dizer, para que se tenha um pouquinho só de racionalidade sobre a convicção que se tem, desses fundamentos e dos fundamentos dos fundamentos. Aí um aluno, professor, que porra é essa? Como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Você olha para num negócio desse e pensa, é preciso um exemplo, sei lá, atual, de computador. Olha, escute, dizem que os computadores foram feitos à imagem e semelhança da nossa racionalidade. Eles operam numa linguagem 1-2, 0-1, 0-1, enfim, linguagem binária. Isso é a base da estrutura lógica e, portanto, se opera aí de uma maneira analítica. Por isso, se o computador não faz o que você quer, não dê porrada no computador, porque ele mais ou menos trabalha amparado sobre isso. O que significa dizer, só há algum vício possível porque a funcionalidade do computador, ou ele funciona exatamente porque antes de você operar a máquina, como você opera, você digita aqui e aparece lá. Para digitar aqui e operar lá, é necessário ter um programa de base. Tem alguma coisa que, digamos assim, lê aquilo que você faz e permite que o resultado seja resultado esse aí definido. E o que isso quer dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que quando você faz alguma coisa pensando naquilo que você está fazendo, já antes de você fazer isso, tem alguma coisa que suporta aquilo que você vai fazer. O cara ficou me olhando, pensando. O senhor está querendo dizer que é preciso que o juiz dê conta daquilo que são, digamos assim, os pressupostos do que ele está fundando. Perfeitamente.
E por que é assim? Para que ele não faça uma sentença da cabeça dele. Bingo. Bingo. Percebam. Todos os grandes penalistas, todos os grandes professores, todos, não nascem do nada. Porque o direito sozinho, efetivamente, não dá conta. Juarez Tavares passou 1 hora, sei lá, aqui, falando da base de uma baita teoria que eu, graças a Deus, tive a sorte de ver, ler e entender no que eu consigo. Mas o que disse o Juarez foi, de uma certa forma, algo a justificar o que tinha ele para dizer a partir dos postulados que ele foi buscar em Habermas, e sustentou Habermas. Mas esse cara não é professor de direito penal? Sim, mas antes disso tem alguma coisa a ser levado a sério de verdade, porque é o que te permite pensar assim. Os grandes penalistas são assim. Ou nós não vamos acreditar nisso? Ou nós vamos acreditar que direito penal é aquilo que os caras de... Eu ia dizer os caras de São Paulo, não vou dizer. Escrevem para passar em concurso. Aí, lá pelas tantas, não sei se vocês perceberam, e isso é alguma coisa a ser percebida de verdade, o Tavares, digamos assim, de uma certa forma, descontente com aquilo que é a proposição habermasiana, diz: mas aqui tem um problema, eu não adoto o Habermas, eu adoto o Searle. Talvez ele pudesse ter dito o Austin, porque o jogo da linguagem lá era um jogo que tentava explicitar o Wittgenstein. Mas, gente, é preciso saber isso. Porque não é por salto, não passa por cima do. Ou seja, hoje parece imprescindível que as pessoas entendam que aquilo que nós estamos referindo está reportado a alguma coisa que dá sustentação, mas é preciso ir lá ver o que dá sustentação. Tem uma passagem no Cordeiro, onde ele diz alguma coisa que é mais ou menos assim: ninguém com os olhos abertos acredita mais na identidade texto-norma. Coisa que foi extremamente importante, mais ou menos, coisa que foi extremamente importante para aquilo que foi a disseminação das fábulas que emitia a escola da exegese. Não esquecer, porém, que a escola da exegese é aquela que dizia: hermenêutica igual ciência exata. E por que nós não acreditamos mais nisso? E por que nós não acreditamos mais nisso? E por que nós fazemos tanto esforço para dizer texto é texto, norma é norma? Por que nós fazemos tanto esforço para dizer mais ou menos aquilo que o Grande Neto lá pelas tantas passa, não é? Tentando botar uma matriz diferenciada, passa para dizer: olha, a obra, na verdade, é daquilo que você lê nela. Coisa que um Wroblewski vai dizer muito agora, para dizer: olha, o direito é todo holográfico. Para tentar retirar a possibilidade, não a nossa possibilidade de fazer essa identificação e pautar o nosso comportamento por essa identificação. Uma identificação de texto com norma. E dizer que o direito é direito porque está na lei. Responder desse jeito. Mas porque o que se produziu com o giro da linguagem foi exatamente uma dimensão diferenciada para ela, a linguagem. Ou seja, de uma linguagem que aí, no espaço, principalmente no espaço pós-evolucionário, era uma linguagem que se colocava como intermediária e que, portanto, dava ao sujeito não só aquilo que para ele seria uma pretensão, mas como que uma obrigação de responder com a verdade. Coisa que
o século passado serviu, de uma maneira geral, inteira, para mostrar que se tratava, sim, de uma impossibilidade. Por quê? Porque ainda que não fosse possível para nós destruir os objetos sobre os quais nós nos referimos, o crime, por exemplo, não é possível jamais uma apreensão da totalidade dele. Vocês viram que o Rubens disse? O Jacinto fala disso do velho Carnilute. Não é do velho Carnilute, é o velho Carnilute que já utiliza Heidegger para dizer: se o problema é de verdade, a verdade está no todo. E se a verdade está no todo, ela é impossível para nós. Porque o que nós fazemos é operar com parcialidades. Não significa dizer que não há objetos. Significa dizer que a linguagem nossa só é possível, e com isso Habermas concorda plenamente, que a linguagem que nós utilizamos para dizer o que é possível dos objetos. Portanto, dar a eles, por exemplo, toda na linguagem perceptiva do Bobbio, dar a eles aquilo que é possível. Claro, com isso, o que se faz é, digamos, organizar um discurso de verdade diferente daquele que, aparentemente, era a exigência que se colocava para nós. Evidentemente que em nome da democracia, porque não esqueçam que a grande base pela qual, por exemplo, em termos de direito, nós chegamos, não foi em acreditar na possibilidade que o legislador pudesse estabelecer o padrão e esse fosse cumprido, mas o do controle das decisões de modo tal a que elas pudessem efetivamente ser controladas. Em face do livre convencimento, claro. O dilema disso, e aí que está o ponto, o dilema disso é que quando você destitui a possibilidade do sujeito dizer sobre uma verdade toda, e necessita, claro, reconhecer que ele vai dizer sempre sobre aquilo que está, digamos assim, delimitado dentro da possibilidade dada, ou a possibilidade possível para ele, é claro que você joga para um espaço de hermenêutica extremamente perigoso, porque as pessoas, dentre outras coisas, se operam só numa base de linguagem, construindo a verdade nas relações intersubjetivas, e tão só por um aspecto formal, esquecendo dos sujeitos que estão lá embaixo, principalmente do sujeito concreto e histórico. Não é por outro motivo que o Dussel vai dizer contra o Habermas, naquilo que é a coisa mais relevante, talvez, que o Dussel disse e que o Marx disse, de que antes do sujeito viver porque fala, ele só fala porque vive, e é o sujeito histórico do seu tempo. Nenhum filósofo é tão marcado pela postura, essa postura, e é por isso que o Dussel é tão criticado como marxista, mas porque, entre outras coisas, com isso, forja um espaço de alteridade que necessariamente vai respeitado em face daquilo que pode ser algo que vai para além do discurso da totalidade, para além de um discurso que, quem sabe, acaba no Porto de Lisboa. Ou seja, um ser histórico em concreto, naturalmente só vai respeitado se for tomado em consideração. Se você não o considerar, dentre outras coisas, você utiliza dos recursos da linguagem, ou pode utilizar dos recursos da linguagem. Não é por outro motivo que o Habermas, sabendo disso, vai ancorar a base do seu pensamento numa ética. Numa ética. E essa ética, e com essa ética, dentre outras coisas, o próprio Dussel concorda. Agora, por que estou me referindo a Habermas e a Dussel desse modo? Percebam, não foi em vão os embates, alguns extremamente salutares para mim, com o professor Eugênio Pacelli, que é um cara extremamente sério, mas formado na Escola de Minas, uma escola da qual a postura habermasiana impera. E desde esse ponto de vista, o que pode escapar é, evidentemente, a construção de uma base legal onde
o discurso por si só possa fazer sentido de modo tal a você deixar de fora os sujeitos que estão aí metidos. Ora, eu queria dizer isso para mostrar que se você ler o projeto do código hoje, você vai perceber lá pelas tantas o dedo de um, o dedo do outro, mas você vai perceber nitidamente que está lá o dedo, porque fala mais forte A ou fala mais forte B. Em suma, o projeto do Código de Processo Penal tem um monte de falhas. Hoje mesmo eu dizia que não tem como escapar, porque eu equivocadamente cedi em relação aos embargos infringentes e fui convencido pelo Antônio Pedro e depois Geraldo e tudo mais, de que é necessário, por exemplo, voltar atrás. E essa é a razão pela qual, mesmo que você discuta e saiba do que é preciso que tudo seja discutido, tudo seja debatido, e seja debatido de verdade, de modo a que se construa alguma coisa onde a participação dos atores seja uma participação efetiva. Porém, o que eu queria dizer mesmo é que, seja o dedo de cá, seja o dedo de lá, alguma coisa existia na matriz. E se chegou a algum lugar lá, por exemplo, na mudança do sistema, chegou porque não só essa matriz foi respeitada, como basicamente aquilo que a Constituição expressa. De modo que, é difícil você atacar o projeto exatamente pela falta, seja daquilo que seria a adequação à Constituição, seja o que é da matriz. Não é por outro fundamento que a grande massa que tem atacado o projeto do Código de Processo Penal, com todos os defeitos que ele tem, quando faz dizendo, pensando que a melhor coisa que tem é ele não aparecer porque ele vai obrigar a se estudar, que é melhor a coisa como está, e, de consequência, jogar com o seu próprio interesse ou em favor do seu próprio interesse. Isso que parece ser a questão. Não fosse o fato de que serve esse discurso para legitimar o que se está fazendo no país e não se caminhar na direção da Constituição e não se caminhar no sentido democrático que a Constituição oferece para nós. Ora, vejam, eu falei de um monte de coisas de que demonstra como há fragilidade no projeto do Código de Processo Penal. Mas estou só ressaltando o fato de que seria impossível fazer uma construção, como se fez do projeto do Código, com a mudança que se fez, se não existisse uma base, uma estrutura por trás disso tudo, que não é por trás do teu aí, por trás. Bom, foi você que falou dessa porcaria, não fui eu. Vai perguntar lá pro Batman. Ou seja, tem um monte de defeito, mas, digamos, tem fundamento. Pergunta. Quem viu alguma coisa disso no anteprojeto e no projeto do Código Penal? Juarez? Quem falou de Pachucanes? Quem sabe um tico de Pachucanes? Nem sabe nem quem é Pachucanes. Nunca ouviram falar. Isso é coisa para comunista aloprado. Na cabeça deles, naturalmente. É disso que sai a hipótese de alguém, de repente, como assim, criando a roda, dizer, temos que construir um direito penal crítico. Se fosse na Itália, diria, vá plantar mandioca. Claro, é desde esse não lugar que é possível você sustentar que aquela coisa, por algum motivo, pode ser passível de vida. Com alguma arrumação que se possa fazer. Não
Não tem salvação aquela coisa, porque aquela coisa não encontra uma possível unidade, desde que não há matriz, não há fundamento para aquelas coisas. Porque, primeiro, não são fundamentos. E, segundo, não há nada de fundamento dos fundamentos. Tenho sérias dúvidas se aquela gente sabia que os fundamentos tinham fundamento. E se eles sabiam que os fundamentos tinham fundamentos, o Alaor tem razão. São canalhas, talvez. Porque você não constrói uma democracia, se alguém que opera nesse padrão, se você exige isso do juiz, você tem que exigir para alguém que vai fazer uma comissão, que vai redigir um código penal. É por isso que eu tenho insistido. Os caras que sabem direito penal no Brasil deveriam ser chamados, não para do lugar deles, sozinhos, construir e editarem um código, porque foi isso, de uma certa forma, um pouco da crítica que se fez em 84. Mas, cara, que eles pudessem construir alguma coisa que fosse factível na construção da democracia deste país. Está entendendo? Para que eles tivessem memória de 84, de saber que quem faz um anteprojeto não é dono da lei. E, de consequência, ela é passível de crítica, porque ela, colocada em discussão, vai encontrar um suporte suficiente para encontrar, talvez, o seu melhor lugar. Não é por outro motivo que o Juarez Cirino acabou de dizer lá dentro, que mexendo em algumas coisas da parte geral de hoje, se poderia ter alguma coisa que fosse palatável em termos de direito penal. E que eles perderam uma grande chance de construir um código fazendo alguma coisa de parte especial que tivesse alguma dignidade, coisa que não tem. Mas percebo, não tem porque aquilo lá é resultado da verdade deles. Eles são tão solipsistas quanto os caras que decidem desse jeito. Decidem com a verdade deles, da cabeça deles, fazem o que querem e o que bem entendem. Quem faz o que quer e o que bem entende, acha as coisas. E como dizia um belo poeta desse lugar aqui, quem acha, vive se perdendo. Logo, quem sabe direito penal nesse país deve ser louvado, porque eles sabem. Eles sabem. E são eles, não porque nós queremos bajular, mas porque eles sabem. E, portanto, são eles que deveriam contribuir efetivamente para fazer isso. Para fazer isso. Ou seja, para poder ajudar a reformar aquilo que é a nossa legislação penal. Não por nada é como se fosse uma espada na cabeça de cada um de nós. Meu tempo deu. Muito obrigado.